Bom dia, alunos. Vamos continuar as nossas aulas de retomada sobre funções. Então, lembrando que na aula passada nós falamos sobre funções, né? Demos uma noção sobre o que era função, falamos que ela é uma relação entre dois conjuntos, né? E essa relação sempre tem que ser de um elemento de A, relacionado sempre com um único elemento em B, né, para que seja função. Nunca pode ter um elemento do A relacionado com dois elementos do B, senão não é função, né? Lembrando também que a gente definiu, né, as funções através dos conjuntos, dos diagramas. Vimos que existe também uma correspondência onde a gente pode tirar uma função matemática através dessas funções, né? E através dessas relações, e nós realizamos alguns exercícios, certo? E aí também a gente falou sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, domínio é aquele conjunto que é o conjunto de partida, onde nós temos os elementos que são as variáveis dependentes e dependentes. E o contradomínio é o conjunto das possíveis respostas, né? Costumo falar que é as possíveis respostas, que seria as possíveis relações que poderiam existir. E o conjunto imagem seria essas respostas de fato, aqueles elementos do contradomínio que têm uma certa relação, uma dependência do conjunto do domínio. Tá? Nós aprendemos aqui a relacionar, vimos esse exemplo, né? No caso, o domínio é o A, o contradomínio é o conjunto B, e esse conjunto que recebeu a relação, né, a função, onde foi aplicada a função, é o conjunto que nós chamamos de conjunto imagem. Também realizamos alguns exercícios sobre para identificar e também falamos, né, da importância do estudo do domínio de uma função, né? Porque algumas funções elas são definidas, né, em certos domínios. Então, prestar bastante atenção em funções que possuem a variável x no denominador, né, que o denominador ele não pode ser zero. Quando tem a variável x também na raiz, que tem que tomar cuidado, porque ela não pode ser raiz de número negativo, porque não existe no conjunto dos números reais. Então, nós realizamos esses exercícios e conseguimos aí é, determinar alguns domínios, estudar alguns domínios dessas funções. Tá? O que nós faremos hoje? Hoje nós vamos retomar o que a gente já estudou, né, as coordenadas cartesianas. Então, quem elaborou, né, as coordenadas cartesianas foi René Descartes, tá? Que ele foi um matemático, cientista da época, né, em 1637, com essa obra aqui, A Geometria, né, essa obra francesa, ele determinou esse sistema de coordenadas cartesianas, onde nós temos, né, também podemos chamar de sistema de eixos ortogonais. Por que ortogonais? Porque eles estão perpendiculares entre si. Eu tenho dois eixos, o eixo x e o eixo y, na qual nós temos aqui formando entre eles um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que é chamados ortogonais, tá? Bom, nesse sistema, nós vamos ter a divisão em quatro quadrantes do plano. Então, o plano é dividido em quatro quadrantes. E aí, nós temos um sistema onde a gente tem um número relacionado aqui no eixo x e o outro número relacionado no eixo y. E um ponto qualquer desse plano pode ser representado por esse par ordenado, que é o par, né, de dois números que estão representando a localização desse ponto no plano, tá? Sempre primeiro o x e depois o valor do y, ok? E nós podemos chamar, né, o eixo x de coordenada das abscissas, tá? E o eixo y nós chamamos de eixo das ordenadas, ok? Então isso é muito importante porque aí permite com que a gente represente essas funções, que era uma relação entre dois pontos, né, um valor com outro valor,
nós representamos através de gráficos. Então, vamos para o exercício 20, onde ele quer que nós escrevamos no caderno, né, as coordenadas cartesianas para cada plano, para cada ponto do plano ao lado. Então vamos lá. Ponto A. No ponto A, primeiro a gente vai escrever a coordenada x e a coordenada y. Então, olhando para o ponto A, nós vemos que nós temos ele situado no 3 de x e 3 do y. Então, o A é o coordenada 3, 3. O ponto B, no x menos 3, no y 2. Então, ponto B, menos 3 de x e 2 de y. Ponto C. Nós temos o ponto C no 2 do x e no 0 do y. Então, é o ponto 2, 0. Ponto D. Vamos lá. No x, o D, ele está localizado aqui no menos 2, na posição do menos 2, e aqui no y no menos 4. Então, menos 2 de x, menos 4 de y. Ponto E. Vamos lá. 4 no x e menos 3 no y. Então, 4 de x menos 3 no y. Ponto F, que é o último ponto. Se encontra aqui no eixo do y, né? Então, o valor de x é 0, tá? Joguei aqui no eixo x, e o valor de y é menos 2. Então, o ponto F é 0, menos 2. Certo, pessoal? Então, transcreva para o caderno, faça essa atividade aí no caderno, tá? E é muito importante treinar essa localização dos pontos no plano cartesiano, ok? Que é muito importante para a gente nas próximas aulas. Dando sequência, né? O que é um gráfico de uma função? O gráfico da função, né, R de domínio nos reais com a imagem nos reais, né? Ele é um conjunto de todos os pares ordenados, né, que representam a função, que obedecem essa lei de formação da função. Essa lei de formação é o y, que é igual a f de x, ou seja, o y está em função do x. Né? Então, vai ter uma expressão matemática, onde eu substituo os valores de x, obtenho os valores de y, e aí eu vou ter pares ordenados. Porque eu vou ter valores de x e y, e aí eu posso ir colocando aqui no gráfico e montando esse gráfico da minha função, tá? Que pode ser, nós vimos vários tipos de gráfico, né? Nós estudamos a reta, que é a função do primeiro grau, a parábola, que é a função do segundo grau, nós temos as hipérboles, as circunferências, enfim. Nós temos vários tipos de gráficos, né? Cada um é representado por uma expressão de uma função diferente, ok? Bom, através do gráfico a gente pode identificar se é uma função ou não, porque nem todo gráfico representa uma função. Então, como é que a gente identifica, olhando para o gráfico, se é uma função ou não? Nós vamos pegar, lembra, né? Para ser função, pela definição de função, todo o valor do x, que é o domínio, ele tem que ter um único correspondente lá no contradomínio, ou no conjunto imagem. Então, a todo x tem que estar relacionado somente a um y, e não a 2y. Se ele estiver relacionado a y1 e y2, isso daqui não é função. Certo? Portanto, num gráfico, se eu for traçar uma reta paralela ao eixo y, se ele cruzar dois pontos no gráfico, ele está representando uma não função, não é uma função. Agora, se ele, né, passar somente um ponto, aí ele é considerado função. Então, nesse exemplo, o A é uma função e o B não é uma função, porque ele está cruzando duas vezes o gráfico aqui
Então, quer dizer que ele tem um valor do x, ele possui dois valores para o y. Então, não é uma função. Tá? Não tem essa relação biunívoca que a gente chama, né? Bom, então, olhando aqui para o exercício 28, que é um exercício que vocês já fizeram também, né? Determine se cada um dos gráficos abaixo representa uma função. Como é que eu vou fazer essa representação? Traçando essas retas paralelas, né? Então, aqui na alternativa A, eu traço várias retas paralelas, eu vejo que ela cruza uma vez só no gráfico. Então, ela é considerada uma função. No gráfico B, que é uma reta, também, ó. Essas retas paralelas ao eixo Y está cruzando uma vez só o gráfico. Então, eu posso considerar como se fosse uma função. No caso da parábola, também, ó, traçando as retas paralelas ao eixo Y, eu vejo que está cruzando um único ponto ali no gráfico. Então, ele também é considerado função. Mas no gráfico D, que é uma elipse, se você passar as retas paralelas, você vai perceber que ela cruza dois pontos do gráfico em alguns momentos. Então, ela tem dois valores de y para um valor de x. Então, ela não é considerada uma função. Sim? Ok? Então, façam esse exercício com calma, tá? Aí no caderno. E vamos para a próxima etapa. Bom, num gráfico, através do gráfico também, nós podemos identificar qual é o domínio e qual é a imagem da função. Então, onde que eu olho o domínio? O domínio sempre eu vou olhar no eixo x, né? Porque ele é a variável independente. E a imagem eu vou olhar no eixo y. Por quê? Porque ele é a variável dependente, que depende do x, certo? Então, no caso aqui, eu tenho dessa função aqui, eu tenho domínio de 2 a 4, certo? Fechado, porque ó, tá pontinho, bolinha cheia, lembra disso, né? Então, fechado no 2, fechado no 4. E a imagem, né, ela tá indo do número 1 até o 5. Também as duas bolinhas fechadas. Então, fechado no 1 e fechado no 5, tá? O que significa fechado no 2 e fechado no 4? Significa que o x está entre o 2 e o 4. Tá? Então, ele pode ser 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. E a imagem fechado no 1 e fechado no 5, o intervalo fechado no 1 fechado no 5, significa o quê? Que o y está entre o 1 e 5. E pode ser o 1 e o 5 também ao mesmo tempo. Então, 1 menor igual a y, que é menor igual a 5. Tá? Podem representar através da notação de intervalos, que é mais prático também. Tá? Olha lá o exemplo B. Onde está o domínio? O domínio está indo do menos 1 até o 1. Tá? Só que no menos 1 a bolinha está aberta. Significa que o menos 1 não está dentro da função. Ele está fora. Tá? Então, é aberto no menos 1, fechado no 1. Tá? Aqui a anotação está um pouquinho diferente desse livro. Está colocando aberto como parênteses, né? Mas a gente sempre representa o colchetes para fora, né? Então, a gente coloca assim, né? O colchete para fora, virado para fora também. Nós combinamos isso nas nossas aulas. E a imagem? A imagem está indo do 0,3, ó, fechado, até o 2. Né? A imagem eu olho no y. Então, é fechado no 0,3, aberto no 2. Tá? Então, nossa anotação que nós combinamos também que ia ser o colchete aberto. E prestem atenção numa coisa aqui, ó. Como eu estou colocando 0,3, para não ficar com uma outra vírgula e confundir o número, eu coloco ponto e vírgula para separar, tá? Então, acontece muito disso também. Então, vamos para o nosso exercício. Vamos treinar isso daí. Vamos treinar um pouco. Então, na alternativa A, ele pede para escrever o domínio e a imagem. A gente vai escrever na forma de intervalos, tá? Então, na alternativa A, onde eu vejo o domínio? No x. Então, ó, fechado no menos 3 e fechado no 1. Ó, ele vai de menos 3 a 1, certo? Menos 3 a 1. Então, domínio fechado no menos 3
e fechado no 1. Certo? A imagem. A imagem está indo de menos 2 fechado no 2 fechado. Então, vai de menos 2 fechado e fechado no 2. Certo? No gráfico da alternativa B, onde está o meu domínio aqui, ó? O meu domínio vai do menos 2, que está aberto a bolinha, ó, tem que prestar atenção nisso, aberta a bolinha, até o 3, certo? Então, domínio aberto no menos 2 e aberto no 3. Imagem está indo do 3 até o 1, certo? Também aberto. Então, aberto no 1, aberto no 3. Certo? Bom, alternativa C. Qual que é o domínio? Ó, tá fechado no menos 2 e aberto no 1. Então, ele está indo de menos 2 a 1. Então, fechado no menos 2, aberto no 1. Imagem. Ela está indo de meio, olha lá, meio até 4. Então, aberto em meio e fechado em 4. Então, aberto no meio e fechado no 4. Certo? Alternativa D. Onde eu vejo domínio? No X. Então, está indo de 0 até 4. Então, está fechado no 0 e fechado no 4. E a imagem, ó, está indo de 0 a 2, que é o máximo. Então, fechado no 0 e fechado no 2. Ok? Alternativa E. Onde eu vejo o domínio? Ó, ele começa aqui no 0, no eixo X, né? E vai até o 2π. Tá vendo aqui? Então, ele é fechado no 0, fechado no 2π. E a imagem? Ele vai de menos 1 a mais 1. Então, fechado no menos 1 e fechado no 1. Certo? Bom, alternativa F. Onde eu vejo o domínio? Aqui no X. Então, ó, menos 2 aberto, a bolinha está aberta. E no mais 3 aberto. Então, domínio aberto no menos 2 e aberto no 3. Imagem. Ele vai de mais 3, de 0, desculpa, até o mais 3, né? Então, é fechar aberto no 0 e aberto no 3. Ok? Certo, pessoal? Então, é isso aí. Façam no caderno, treinem a achar o domínio e a imagem pelo gráfico, que a gente vai usar bastante nas outras matérias também. Isso é importante, determinar domínio, determinar a imagem através de um gráfico, tá? É bem importante essa leitura gráfica, aprender a fazer essa leitura gráfica. Bom, nós vimos também que as funções elas podem ser crescentes ou decrescentes, ou constante, né? Crescente quando, conforme o valor do x vai aumentando, o valor do y vai aumentando também. Então, eu chamo essa função de crescente. Nem esse gráfico aqui é uma reta, ó. Ela está aumentando, né? Ela está crescendo.
Então, conforme eu vou aumentando o valor do x, o valor do y também vai aumentando. E também nós temos a função decrescente, que é o contrário. Conforme aumenta o valor do x, diminui o valor do y. Então, olha aqui, nessa parábola, às vezes, numa mesma função, a gente tem duas possibilidades aí. Uma hora ela é crescente, outra hora ela é decrescente, certo? Então, na parábola acontece isso. Então, nessa região ela está crescendo até aqui o máximo e depois ela decresce, certo? Nós temos o ponto de máximo aqui no 0, 0. E também nós temos um outro fator aqui, né? Como ela é uma função par, ou seja, ela é uma função simétrica, tá? A gente já aprendeu isso também nas últimas aulas, no semestre passado. Nós podemos perceber que a mesma distância desse ponto até o eixo y é igual a esse outro ponto ao eixo y. Então, ele é simétrico, né? Tem a mesma distância. Tá? É um gráfico totalmente simétrico, no caso das parábolas. Tá? Bom, olha o outro gráfico aqui. Nós temos ele crescendo, aí chega um certo momento ele fica constante. O que é constante? O valor dele não varia. Conforme vai variando o x, não varia mais o valor do y. Então, é uma função constante. Bom, então vamos lá. Vamos analisar os gráficos. No exercício 33. Os gráficos seguintes representam as funções. Identifique se ela é crescente ou decrescente. Então, a primeira função, a gente está percebendo conforme está aumentando o x, está aumentando o y, então ele é uma função crescente. A B, conforme está aumentando o valor do x, está diminuindo o valor do y, então ele é uma função decrescente. A alternativa C, conforme eu estou aumentando o valor do x, está aumentando o valor do y, então ele é uma função crescente. Certo? Então façam com calma no caderno e observem aí. Esse exercício é mais simplesão, né? Aí, um exercício um pouquinho mais elaborado de interpretação de gráficos, né? Que é muito importante, cai bastante no vestibular. Responda no caderno, olhando esse gráfico aqui. Vamos responder no caderno. Qual que é o domínio e qual que é a imagem? Então, vamos lá. Qual que é o domínio e qual que é a imagem, professor? Domínio eu vejo no x e imagem eu vejo no y. Então, ó, no x ele está indo do -1 com a bolinha fechada até o 4 com a bolinha fechada também. Então, domínio fechado no -1, fechado no 4. Imagem. A imagem está indo ó, do -1 até o 3. Então, fechado, tudo fechado também, né? Então, -1 fechado, fechado no 3, certo? Então, respondemos a alternativa A. Aí ele pergunta, em quantos pontos o gráfico corta o eixo X? Então, onde que ele vai cortar o eixo X aqui, gente? Ó, ele está cortando uma vez só, que é nesse ponto aqui. Ok? E o eixo Y, quantas vezes ele corta? Ele também corta uma vez só aqui o eixo Y. Então, ele corta o eixo X em um ponto, o eixo Y em um ponto. Se é f de 1,7, ele é maior ou menor que f de 2,9? Então, vamos ver. Quando eu falo f de 1,7, significa que eu estou pegando 1,7 aqui do x e jogando lá no gráfico, para ver qual que é o valor do y. Então, se eu pegar aqui 1,7, vou chegar lá no x, sair meio fora do rumo aqui, mas eu vou ver que está aqui no 3 do y. Então, o f de 1,7 é igual a 3. Se eu pegar do 2,9, que está aqui próximo do 3, um pouquinho antes do 3, então vamos ver que vai dar o mesmo valor, vai dar 3 também. Então, na verdade, ele não é nem maior e nem menor. Ele é igual. Certo? Qual que é o valor máximo de f de x? Então, qual que é o valor máximo? O valor máximo é o 3. Ó. O gráfico ele chega no máximo até 3. E qual que é o valor mínimo? O valor mínimo que a gente obteve aqui é o -1.
tá? Então, o máximo é y igual a 3 e mínimo y igual a menos 1. Qual que é o ponto do gráfico que tem abscissa menos 1? A abscissa é o valor do x. Então, vamos ver aqui, ó, no x menos 1, o y é igual a 1. Então, o ponto é menos 1, 1. Tá? Então, menos 1 de x e 1 de y. O ponto 4 de x menos 1 de y pertence ao gráfico? Então, vamos ver, ó. 4 de x, joga aqui. Menos 1 de y, jogou aqui. É esse ponto aqui, ó. Ele está dentro do gráfico? Tá, porque o intervalo é fechado, é bolinha cheia. Então, ele pertence ao gráfico. Qual que é o valor de x para quando o y é igual a 3? Então, quando o y é igual a 3, ó, o valor pode ser de 1 até 3. Tá? Então, o valor, o x ele pode estar entre 1 e 3. Inclusive, o 1 e o 3 também está aqui dentro do gráfico, ó, para esses valores. Ok, pessoal? Então, faça com calma essa análise desse exercício, faça novamente. Tenta aí ver as dúvidas e qualquer coisa, vocês perguntem, tá? Então, nós vamos parar por aqui a nossa aula e nós continuamos amanhã com as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, tá? Um abraço para todos e até mais.